Cara, seguinte. Semana passada, não, terça-feira, a gente viu derivadas para a gente poder entender um pouquinho como que é feito algumas modelagens, né? E aí a gente Isso. viu as taxas de variações, o significado delas e tudo mais. E achou. Você tá vendo a minha página aí, né? Minha página, não, como chama isso aqui? Tô. Minha tela. Word. Word, é. Aí o que Ah, tá. acontece? Você chegou mais ou menos. A gente chegou mais ou menos nisso aqui, né? Foi o. A gente tinha um dos gráficos que a gente tinha feito. E aí, desse gráfico que a gente tinha feito, a gente chegou nessa retinha aqui, certo? Certo. E com isso, com essa reta que foi construída aqui, isso aqui é uma derivada segunda que a gente viu. Cada uma dessas daqui é a taxa de variação de um mês para o outro, e isso daqui é a taxa de variação média geral desse período que a gente tem. Foi isso que a gente viu. E aí a gente viu como fazer, quais foram algumas regras iniciais de derivação, que eu, que, enfim, assim, meio popular, regra do tombo, né? Quando você não pega muita, tá Sim. trabalhando com função de primeiro grau. De primeiro grau não, função polinomial. O que acontece? Aí agora a ideia é aplicar, é como que a gente usa a ideia de taxa de variação aqui para resolver uma questão que é como que a gente chega nesses parâmetros aqui dessa função, que no caso é uma função do primeiro grau. Essa função aqui, pelo r quadrado, ela é uma porcaria. Aqui, ela não está ajustando bem aos pontos. Mas o que ela te traz? Ela te traz uma taxa de como essa série varia ao longo do tempo. Ou seja, se a série tem uma taxa de crescimento ou decrescimento. Essa é o principal fator disso daqui. Né? É Uhum. observar se tem crescimento ou decrescimento ao longo do período. Nesse caso aqui, você tem Certo. uma aceleração, você tem uma taxa positiva de crescimento, né, das próprias taxas, ou seja, você tem uma aceleração positiva. Uhum. E quando você trabalha com série temporal, uma das coisas que é interessante ver, independente de como que é o modelo da série, qual modelo você vai utilizar para conseguir ajustar, é interessante ver se as coisas estão aumentando ou diminuindo ao longo da série. Então, por exemplo, se você está numa empresa e você pega os lucros da empresa, por mais que possa ter variações, só que você observa que ao longo do tempo essa taxa está diminuindo, você pode estar chegando até num período que é aqueles períodos de maturidade da empresa, onde tem algumas empresas que chegam a desaparecer, né? Porque ela começa a dar, os lucros começam a cair, tá certo? E a empresa chega uma hora que ela ou ela estabiliza ou ela fica com lucro zero, que é algumas coisas muito parecidas que está acontecendo com algumas empresas Uhum. de montadoras de veículos em países como a Alemanha, enfim, as grandes montadoras de veículos hoje em dia eles trabalham praticamente com lucro muito baixo, com lucro quase zero, porque eles chegaram num topo em alguns países assim. Então por isso que os caras investem tanto em países como o Brasil, que ainda tem um déficit de veículos por pessoas, né? Pelo menos era essa a ideia antes de tanta revolução com aplicativos e tudo mais. Né? Agora o mercado está mudando e algumas montadoras estão até indo para outras áreas assim, parando de produzir veículos e estão pensando em produzir outras coisas, como locomoção inteligente, cidades inteligentes, enfim, outra está indo para outra área. Aí, tirando essa conversa aqui, a ideia é como chegar nesses valores. Então, a gente vai usar essa própria base de dados. Mas, para isso, o objetivo aqui hoje é esse, tá? Então, é compreender o cálculo de ajuste de uma função e uma série de dados pelo método do mínimo do erro médio quadrático, tá? De mínimo erro médio quadrático. E para isso, para a gente começar, para ficar fácil as contas no futuro, que eu vou precisar mostrar, a gente vai ver uma coisa chamada regra da cadeia de derivada. A regra da Tá. cadeia ela é o seguinte: eu vou começar com um exemplo aqui, tá? O exemplo é assim, ó. Se você tem uma função que a gente viu que é uma função polinomial mesmo, uma f de x, que ela é dada assim, por exemplo, x Uhum. quadrado mais um, opa, x quadrado mais um elevado ao cubo.
Vou levar o cubo aqui, fica diferente. Sim. Aí a ideia, o que a gente precisa aqui, que eu quero calcular aqui, é exatamente a df dx. Essa é a minha pergunta aqui. Como que a gente faz para calcular isso? E aí é o seguinte, o que acontece? Como isso daqui, esse polinômio aqui dentro, está elevado ao cubo, eu teria que desenvolver esse cubo, fazer todo o desenvolvimento dele, tá certo? E aí derivar cada um dos desenvolvimentos, cada uma dos monômios que eu tenho, né? Cada partinha. Essa seria a ideia aqui. Só que, o que acontece? Tem uma regra que vem dessa ideia de abrir todo esse polinômio aqui, que a ideia é o seguinte, que é conhecida que aí é a regra da cadeia. Como que a gente pode fazer isso? Fazer assim, ó. A regra da cadeia é fazer a seguinte ideia. Primeiro, eu vou chamar o que está dentro dos parênteses ali de g de x. Ou seja, eu vou chamar isso daqui de uma função. Essa função quem que é? Essa função é a x² mais 1. Tá certo? Aqui. Certo. Aí, vou fazer o seguinte. Essa função g de x agora, ela está elevada ao cubo. Então, só para termos práticos, para a gente poder escrever, eu posso escrever assim, ó, que eu tenho uma h de g de x. Quem que é h de g de x? H de g de x nada mais é que a própria g de x, ou seja, é isso aqui tudo, tá? Elevado ao cubo. Tá vendo? Sim. Eu só tô renomeando, tá? Sim, sim. É a mesma função. É a mesma coisa. Aí eu transformo em uma função composta. Para que fazer isso? Pelo seguinte, se eu quero, então, fazer essa derivação aqui, a regra da cadeia, ela me diz o seguinte. Porque é o encadeamento, tá? Por isso chama regra da cadeia, que faz um encadeamento de derivadas. O encadeamento de derivadas é assim. Se eu quero calcular, no caso, essa df dx, isso aqui vai ser a diferencial de f com relação a g, que é a função. Então, eu vou diferenciar f com relação a g, multiplicando a diferencial de g pelo próprio x. Então, perceba que eu tenho duas derivadas aqui. Uma, tá, é derivar a própria função com relação a g e a própria g com relação a x e pegar os dois resultados e multiplicar. Por quê? Porque do jeito que eu acabei escrevendo aqui, o que a gente tem, no final das contas, é o seguinte, que a minha f de x, eu posso escrever que é quem? H de g de x. Faz sentido? Ou seja, eu só renomeei. Sim. Essa função aqui eu chamei que é uma função composta. Sim. Né? Aí o que acontece? O que significa derivar a própria f com relação a g? A derivar... Então, vamos pegar essa primeira parte aqui, tá? Vou fazer aqui por partes. Vou pegar essa primeira parte aqui e vamos fazer assim, ó. O que é isso daqui? Isso daqui vai ser o seguinte. Essa primeira parte que a gente está fazendo aqui vai ser... Quem que é essa primeira função aqui? Isso aqui é g de x ao cubo. Certo. Certo? Eu estou pegando a própria a função g com relação a ela mesma. Por, né, na diferencial de g. Assim. É isso que a gente está fazendo. Como isso daqui é o próprio argumento que eu estou trabalhando com relação à própria g de x, o que vai acontecer aqui, então, é isso daqui, né? Isso daqui vai ser igual... Oh, cacete. Igual a 3 vezes g de x elevado ao quadrado. Concorda? É a regra do tombo. Eu peguei esse cara, tombei, tá vendo? Tombei. Sim.
e subtrair. E um menos um em cima. Exatamente. Aquela é a regra que a gente viu a semana passada. É a regra principal de derivação para polinômio, né? Sim. É isso que Uhum. aconteceu aqui. Beleza. Tá. Aí vamos pegar essa segunda parte aqui. Essa segunda parte aqui, ela fica assim. Isso aqui é igual. Então, a g de x, que nada mais é que x de x quadrado mais 1 sobre dx, certo? Sim. Então, se eu derivar esse primeiro termo aqui com relação a x, caiu 2 para baixo, fica 2x, subtraindo daqui em Mas. cima, então x elevado à primeira. Mas, aqui eu tenho x elevado a zero, certo? X Uhum. elevado a zero. Então, esse x elevado a zero cai multiplicando, então todo esse termo zero. Certo. Então, ficaria zero. Então, sobra quem para mim, na verdade? 2x. Concorda? Concordo. Tá. Se eu tenho aqui, então, essa primeira parte sendo esse resultado, essa segunda parte sendo esse resultado, então a gente pode escrever assim, né? Que isso daqui é essa primeira parte, aqui, 3 Hum. vezes g de x ao quadrado, multiplicado por 2x. Aqui, correto? Correto. Aí vai ficar 3 vezes 2, 6x, que multiplica o g de x ao quadrado, que é x quadrado mais 1 ao quadrado. Então, esse cara aqui, a derivada dessa função aqui, tá? No caso da f de x, que era tudo isso daqui, a derivada Uhum. desse cara com relação a x é 6x vezes 6x quadrado mais 1, vezes x quadrado mais 1, e esse argumento ao quadrado. Então, o que a gente está fazendo aqui? O que eu fiz? Pode perceber que quando eu peguei esse cara, essa função e derivei, eu peguei essa potência, derrubei a potência, fiz a regra do tombo da potência, Sim. peguei aqui dentro, quem estava aqui dentro, e derivei com relação a x para fora. Foi isso que a gente fez. Derivei com relação. Esse cara, o argumento interno, a gente derivou com relação a x, sobrou esse daqui. E a potência, a gente derivou, caiu 1, e a gente fez essa multiplicação. Entendeu? A gente fez um encadeamento de derivadas. Né? Tem uma derivada, outra derivada, vai fazendo um encadeamento. Por isso que chama regra de cadeia. Sacou? Saquei. Deixa eu ver a função inicial lá rapidão. Isso aqui. Tá. Qual que é a ideia? A hora que a gente deriva aqui, Uhum. no fim das contas, no fim a gente está fazendo isso aqui, ó. A gente tem esse cara, isso aqui vai ser igual a d de x quadrado mais 1 ao quadrado por dx, certo? Isso que a gente estava fazendo, né? Como que Sim. ficaria isso daqui usando a regra da... Opa, aqui é o cubo, perdão. Ao cubo. Ao cubo. Como ficaria a regra da cadeia? Que ele fala, ó, eu tombo esse cara, quem tá dentro, aqui, e aí eu pego tudo isso daqui e derivo com relação a x. Esse cara derivado com relação a x vai me dar 2x e sobra o argumento, que foi o que eu derrubei. Caso x quadrado mais 1. E aí, esse 3 caiu aqui na multiplicação. Então, subtrai 1 daqui, sobra 2. E dá os Entendi. 6x, que multiplica 6x quadrado, mais 1 ao quadrado. Tá, entendi. Sacou? É, não é simples, mas.
Eu entendi como é que você chegou Qual lá. foi a dificuldade que você está vendo? Olha, matemática, né? Mas eu entendi como é que você chegou lá. Como assim a matemática? Qual parte da matemática? É, não sei te dizer, cara. Eu olhei e falei, cara, não, pera, não tô entendendo. Não tô entendendo, mas faz sentido o que você falou. Por exemplo, ali em cima, vai, eu tenho uma. O Hum, que que acontece com a D de G e de X? Que a gente só essa usa a daqui? parte. Não, embaixo. Essa A gente daqui? só usa ela na parte de cima, é? A gente só usa aqui que você está falando? Isso. Imagina o A gente de- seguinte, eu coloquei isso aqui, não coloquei? Se fosse colocou. assim, ó, faz sentido para você agora, ao invés de ser XCG? Não. Olha só, quer ver o que eu tô querendo dizer? Se você estivesse fazendo isso daqui, ó, dê um exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Só um exemplo. Se você estivesse fazendo isso daqui, ó, d de A ao cubo sobre dA. Tá. Isso aqui não seria 3A ao quadrado? Porque pela regra do tombo, se eu estou derivando aqui, se eu tô derivando A com relação a A, eu caio 3, então vai ficar 3A, subtrair um daqui de cima da potência, então 3A quadrado. Certo. Faz sentido? Faz. O que que acontece com o termo de baixo quando a gente faz essa derivação? Ele tem que ser em função de algo? Esse termo aqui, É. ah, tá, entendi o que você está perguntando agora. É que isso aqui é um operador. Tá. O que significa esse operador? Ele está indicando o que você vai fazer em cima. Isso aqui é um operador, não é uma divisão. Porque Ah, o tá. correto de escrever isso aqui, matematicamente, é assim. Ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se ele tem aqui. É o em função de, né? Aqui, ó. O nome desse. Isso aqui é uma operação. O certo de escrever isso aqui é assim, ó. Entendeu? Você está operando. Isso aqui é um operador. Ele está indicando o que você vai fazer aqui. Qual operação que você vai fazer? Eu vou derivar esse cara com relação a A. Tá, entendi. Entendeu? Essa é a questão. Só que daí, como a gente acaba fazendo isso daqui? Matemático morre quando a gente faz isso, porque a rigor é isso, né? Você quer dar um soco Tá. na gente. É essa que é a pergunta. E o que eu faço isso daqui? Aqui, na verdade, você não está dividindo isso. Você só está indicando, ó, o que você vai fazer aqui dentro desse argumento é que você vai derivar com relação a A. Entendeu? Por isso que ele não está aqui, por isso que ele desaparece. Na verdade, é uma Entendi. operação que você faz, não uma divisão. Sacou a ideia? Não, agora entendi. Agora faz Ficou sentido. claro? Ficou assim. Ah, ótimo. Então, o que acontece? O que a gente está fazendo aqui é isso. Ó. Substitui o A, o G por A. Foi isso que a gente fez. Uhum. Só que o A é uma função, né? Só que esse G aqui é tudo esse cara. Perfeito. Pode perceber que a gente aplicou exatamente a mesma regra duas vezes, encadeando elas. Por isso chama regra da cadeia. Ficou claro? Ficou assim. Ótimo, show de bola.